É com muito prazer que iniciamos o programa Diálogos do Saber da TV FIB com parceria do Observatório da Educação, INEP e Ministério da Educação. A TV FIB, preocupada em disseminar o conhecimento científico de forma crítica e reflexiva, tem trazido aqui para o programa profissionais e pesquisadores de várias áreas do conhecimento para que, de uma forma simples, direta e objetiva, podemos refletir sobre temas e opiniões que estão circulando atualmente dentro da sociedade. E a temática de hoje, que nós trouxemos para conversar um pouco com vocês, é multimeios e educação, a telenovela. Esse diálogo tem como objetivo provocar, como já dissemos, uma reflexão mais profunda, digamos assim, naquilo que a gente tem como cotidiano. E a telenovela hoje e os multimeios faz parte da nossa vida. E nós costumamos ouvir a palavra multimeio sem muitas vezes saber o que ela significa. Bom, multimeios é uma nova forma de comunicação que se utiliza das novas tecnologias e que ampliaram as possibilidades de exploração das interfaces e de interação entre as linguagens e essa interação dessas linguagens. Por exemplo, a videoconferência, que antes não fazia parte da vida das pessoas, hoje acaba fazendo parte e é cotidiana. A HDTV, a possibilidade de você assistir uma novela no computador da sua casa, na hora que você quiser, né? Então, os multimeios trazem a necessidade de profissionais criativos, flexíveis, capazes de operarem em situações de mudança e que tenham condições de adaptar os multimeios, essas novas linguagens, em determinadas situações de forma reflexiva, crítica e até interdisciplinar, tanto para a comunidade em geral, quanto para a comunidade acadêmica. Então, para iniciar os Diálogos do Saber de hoje, está aqui como nosso convidado, nos estúdios da TV FIB, o profissional e pesquisador da área de multimeios, o doutorando Álvaro Zeini Cruz. Hoje ele é doutorando na Unicamp, na área de multimeios, e fez o mestrado também na área de multimeios. É roteirista, já tendo apresentado vários trabalhos e trabalhado com equipes que fizeram roteiros para programas, tanto na TV quanto na internet. Na TV Cultura, por exemplo, trabalhou com a TV Cocoricó, com o Taz ao vivo, no site Terra, deu Paula na TV, da TV Cultura, Águias da Cidade, do Discover, que é um canal a cabo, A Vida de Rafinha Bastos, no canal a cabo Fox, Pedro e Bianca na TV Cultura, Várzea FC na History, entre outros. E a sua dissertação de mestrado trabalhou com a crítica cinematográfica na internet e hoje o doutorado trabalha especificamente com telenovela, a encenação de Renascer, né? Álvaro, seja bem-vindo ao programa. Obrigado. E gostaríamos que você falasse um pouco sobre essa pós-graduação em multimeios, né? O que é multimeios, né? E o projeto de pesquisa que você vem desenvolvendo no doutorado. Certo. A pós-graduação em multimeios, ela tem como foco não só o cinema, como também a televisão, a fotografia, várias áreas, vários meios, e tentar fazer uma comunicação entre esses diferentes meios. E eu comecei lá fazendo uma pesquisa com crítica em cinema, né, que é na internet, já um nicho específico, e agora fui para pesquisa em televisão. Eu queria pesquisar encenação e decidi que era hora de buscar a teledramaturgia. Mas acontecem diferentes tipos de pesquisa. Lá a Unicamp tem um forte viés de pesquisa em documentário, tem uma linha de fotografia. E você pode dizer para a gente
assim, algo que do documentário que se estabelece, alguma pesquisa que se destacou? Olha, a Unicamp tem alguns nomes importantes ali. O Fernão Ramos, que é um teórico do cinema bem famoso aqui no Brasil, e organizou coletâneas e tem toda uma teoria dele de documentário. O professor Márcio Freire, também lá da Unicamp. E, enfim, o Fernão, ele tem, por exemplo, uma pesquisa toda calcada em cima do documentário a partir de asserções, tal, que é a partir de um outro teórico chamado Noel Carroll, que ele vai bastante em cima. Mas é uma coisa um tanto específica para explicar aqui. Sim. E a fotografia, que muita gente gosta de fotografia, até tem a fotografia como hobby. Se tem alguma coisa que você possa nos dizer do que se faz lá em fotografia? Então, eu fiz uma disciplina lá de antropologia da imagem e tal, uma disciplina... Era basicamente tentando pensar um pouco o impacto que a imagem tem sobre nós hoje em dia, pensando especificamente a imagem fotográfica em estilo, sem partir para fotografia em movimento, por exemplo. Sim. O foco da disciplina era esse, pensar um pouco por que as imagens nos afetam, de que forma elas nos afetam, e como se montam as imagens, porque as imagens são montadas, né? Elas são pensadas, enfim. Especificamente aqui no Brasil, a gente sabe que a Unicamp tem um curso de graduação, né? A partir começou primeiro a pós-graduação em multimeios e depois a graduação, foi isso? Não, foi primeiro a graduação. Depois a pós-graduação. E aí, fora a Unicamp, no Brasil, o que nós temos? No Brasil tem o curso de audiovisual, de pós-graduação tem o audiovisual da USP, né? Uhum. Aqui a Unesp tem uma linha de pesquisa, né? Mas TV digital. Isso. Eu sei que a UFRJ e a UF tem cursos de pós-graduação, mas eu não conheço bem o foco que eles dão. Mas o foco multimeios? Multimeios, que eu saiba, só a Unicamp, só com esse nome. Então, Álvaro, a gente sabe que hoje o profissional da área de multimeios, ele é de extrema importância para a nossa sociedade, uma vez que os multimeios estão no cotidiano das pessoas, seja no mundo corporativo, seja no mundo da educação. E hoje um profissional que não saiba lidar, né, seja ele qualquer um, né, desde do profissional que trabalha especificamente com comunicação, até o profissional engenheiro que tem uma empresa e que precisa vender a imagem dele, ele precisa de alguma forma saber o que são os multimeios, como lidar com essas linguagens de diferentes lugares, de diferentes tecnologias, para poder promover a sua imagem ou para promover a sua comunicação e a sua interação dentro do mundo do trabalho. Mas, especificamente, a gente tem visto, né, que a educação é um espaço em que os multimeios devem ser trabalhados de maneira a educar, né, para a sua utilização. E nesse sentido, o profissional dos multimeios é uma pessoa que está aí para nos auxiliar nesse sentido. Tanto que o governo federal, ele tem, por meio do Ministério da Educação, do Ministério da Ciência e Tecnologia, feito várias ações para que isso aconteça. Por exemplo, munir os profissionais da educação a trabalharem com os multimeios de maneira a abrir um espaço, né, para que saiba-se trabalhar as linguagens da comunicação, que são os multimeios, para que possa efetivamente contribuir com as práticas educativas. Porque hoje um jovem que está no ensino médio, por exemplo, ele tem uma habilidade em produzir, por exemplo, um roteiro, em produzir um podcast, um videocast e até montar coisas N, né? E as redes sociais também.
Então, nesse sentido, eu gostaria de trazer aqui para esse diálogo, né, a telenovela no Brasil, né? Ela afeta não só uma parcela expressiva da sociedade, mas eu acho que também indiretamente outros segmentos, tá? E com os multimeios, o que muda? Como é que se caracteriza a telenovela hoje dentro do Brasil? Porque uns dizem que ela está em crise, outros dizem que ela saiu da TV e já migrou para o computador. Como é que é? O que você pode falar da telenovela? Olha, eu acho que pensando pela TV Globo, a telenovela talvez esteja em crise porque ela não tem mais o Ibope que ela tinha antigamente e ela provavelmente nunca mais vai ter o Ibope que ela tinha há 10, 20 anos atrás. Mas eu acho que a telenovela não vai deixar de existir, ela vai sempre ter um público cativo que hoje em dia, antigamente a telenovela era restrita à televisão, se você perdesse aquele capítulo, acabava, você não tinha como rever aquele capítulo, você não tinha como correr atrás do que passou, e hoje em dia a pessoa perde a novela e ela pode ir para o computador, para o site da TV Globo, para o site do canal que exibe a telenovela, ou para o YouTube, ou qualquer outra ferramenta de internet que use vídeo, e para assistir o capítulo que passou. Então o espectador ele tem mais ferramentas para poder correr atrás da telenovela e para ver a telenovela do jeito que ele quer. Então a telenovela tem vários núcleos, esse núcleo não me interessa, então eu vou e assisto as cenas daquele núcleo que me interessa, acompanho a história que eu quero daquela telenovela. E como que você acha, né, que a telenovela atua na cultura brasileira? A telenovela, ela tende a ser muito desvalorizada. Quando as pessoas falam em novela, tendem a diminuir o valor que a novela tem. E o que é uma bobagem, porque a novela é uma coisa que entra na casa das pessoas e se ela provoca tamanha comoção, como tem provocado há 50 anos que ela existe no Brasil, é porque ela tem um valor e ela tem uma facilidade de se comunicar com as pessoas que outras narrativas não têm ou não conseguiram aqui, né? Você concorda que a telenovela, por exemplo, seja da TV Globo ou outras que estão fazendo sucesso na Record, no SBT, elas atuam na vida das pessoas? Sim. Como se fosse o sujeito assistir, viver aquela cena, viver aquele conflito e depois ele trazer para a sua própria vida e atuar na sua própria vida segundo os parâmetros que a telenovela passa? Sim, sim. Você acha que isso é muito comum? Sim, a telenovela tem alguns exemplos de interferência na rotina das pessoas, tanto em casos, vou citar alguns casos aqui. Claro. A Esther Hamburger, da USP, ela tem um livro só sobre o impacto da telenovela na sociedade brasileira, chama O Brasil Antenado. E ela começa esse livro falando sobre o assassinato da Daniela Pérez, filha da autora Glória Pérez, que foi um caso que aconteceu na mesma época do impeachment do Collor, e a imprensa brasileira e as pessoas se comoveram de tal forma com o assassinato da atriz que o impeachment do Collor acabou sendo meio jogado para escanteio, e as coisas aconteceram no mesmo momento. E o caso, as pessoas não sabiam se perdeu o personagem, o personagem sumia da novela, o ator foi afastado, o resto do elenco da novela se recusava a citar o nome do personagem, do ator, então ficava essa coisa de tipo, o real afetando a ficção afetando o real. Isso foi em 93. Em 92, por exemplo, a Globo lançou uma minissérie chamada Anos Rebeldes. 92? Isso. Foi, 92, que foi junto mais ou menos com o impeachment, e os especialistas apontam que a minissérie, a coisa que a minissérie trazia sobre as diretas já e o final dos anos de chumbo e tal, teve uma influência muito direta com os cara pintadas na época do impeachment.
Outro exemplo, exemplos de merchandising social, Manuel Carlos em Laços de Família fazendo campanha sobre doação de medula, e aí as doações de medula aumentaram estrondosamente na época da novela. Questão das drogas na Glória Pérez em Um Clone. Questão da família hoje na novela da Globo. Que é uma novela que não está com um grande ibope, mas você ouve as pessoas comentando a questão da mãe e da filha, tal, da disputa. Sim. Então, por mais que a novela não tenha aquele ibope que tinha antigamente, ela comove ainda as pessoas, ela é assunto ainda. Ela é assunto. Então, eu fico pensando, nesse sentido, a telenovela é um instrumento de composição da nossa cultura, não é? Sim. Sendo um instrumento de composição da cultura nacional, da cultura brasileira, como é que a gente pode fazer para descobrir a telenovela como um espaço educativo? Eu acho que, primeiro, precisa haver uma certa educação do olhar, porque a telenovela apresenta muita coisa interessante, mas muita coisa que também não interessa, claro. que não tem um viés educativo e tal, e eu gosto muito da ideia de provocar o olhar, e para que as pessoas saibam distinguir o que tem certo refinamento, o que tem certo valor cultural e o que não tem. Eu acho que isso falta um pouco na nossa educação audiovisual, e é o que, por exemplo, uma novela como a atual novela das 6 procura fazer, O Meu Pedacinho de Chão, que é uma novela com uma estética diferenciada, que ela procura chamar a atenção para o fato de que aquilo é uma narrativa manipulada e de que ela quebra o que a gente chama no cinema de transparência. O espectador, ele nota que aquilo é um produto construído. Então, por exemplo, no Pedacinho de Chão, você tem... Nesse sentido, você teria, sim, um valor estético muito maior e até uma educação, não só para o olhar, mas para as temáticas que envolvem cada personagem que é construído ali. Sim, sim. Né? Uhum. Nesse trabalho que você está fazendo de pesquisa no doutorado, o que exatamente você acha que você poderia propor como uma forma de conhecimento que pudesse estar auxiliando esse espaço educativo? Eu acho que, primeiro de tudo, a telenovela tem que ser vista, tem que ser despida de um certo preconceito que ronda sobre ela, até na academia, né? Uhum. E buscar ressaltar e pesquisar e difundir essas novelas que tragam uma linguagem e um valor estético e uma provocação do olhar, de fato, porque a telenovela, no geral, ela é formada por uma imagem muito homogênea e de fácil leitura, porque é o plano, contraplano, close, né, rosto, diferente da imagem cinematográfica que você tem você tem que varrer a tela para conseguir dar conta da imagem cinematográfica. Algumas novelas têm feito isso, é o caso do Meu Pedacinho de Chão, é o caso, acho que recente, de Avenida Brasil, A Favorita. São exceções, mas eu acho que é importante apontar essas novelas e até para que elas comecem a se tornar regra, né? Sim. E esse trabalho que você está fazendo no doutorado, que é ver a novela renascer, fala um pouquinho pra gente, como é que é essa pesquisa, o que é que você está querendo ver, o que você está trabalhando? Eu tinha uma curiosidade por estudar encenação, e a encenação, explicando bem por cima, é a questão do o movimento dos corpos, dos objetos, a captação do tempo dentro da cena, sem entrar muito no âmbito da montagem, né? Uhum. E eu queria estudar encenação e queria estudar encenação em telenovela. E eu tinha uma curiosidade sobre o Benedito, porque eu acho que, primeiro, que ele vai para um universo rural da telenovela que hoje cada vez aparece menos. Segundo, porque eu acho que as telenovelas dele têm um tempo muito específico que trazem essa coisa do bucólico, do rural. É um tempo dilatado, cenas enormes e os corpos, os atores
tem todo um tempo de movimentação dentro da cena, que é bastante diferente dessa novela que a gente vê hoje, que é plano contra plano e plano geral, e cortado rapidinho e tal, meio que mastigado. Então, o meu interesse... E tinha toda uma interação dos personagens com esse universo rural, muitas cenas externas, muito uso de maquinário, gruas e trevens, que são aqueles carrinhos que circulam. Então, o meu interesse era basicamente nisso. E agora eu estou tentando construir um pensamento sobre como a interação, a encenação, interage com a construção dos personagens. Por exemplo, o personagem do Jackson Antunes é um matador em Renascer, um capanga. Só para situar para as pessoas, porque a novela já passou há um bom tempo, né? Dá para você falar um pouquinho da novela para as pessoas se centrarem, né? Tá, Renascer é uma novela de 1993, escrita pelo Benedito Rui Barbosa, que é o mesmo autor do Rei do Gado, o mesmo autor do Pedacinho de Chão que está passando agora. E a novela conta a história de um coronel do cacau e que construiu um império do cacau, e ele tinha 4 filhos, e todos os filhos são Josés, e o 4º filho é o João, que é o filho enjeitado porque a mãe morreu durante o parto. E anos se passam, os meninos crescem e tal. E o José Inocêncio, que é o protagonista, ele dá de cara com uma moça por quem ele se apaixona, que é a Mariana, vivida pela Adriana Esteves. E essa moça é neta de um desafeto dele, que inclusive ele é acusado de ter matado esse desafeto. E ele se apaixona por essa moça, e o filho enjeitado dele também se apaixona por essa mesma moça. E a novela gira em torno desse triângulo amoroso, numa fazenda, um lugar bucólico, com o tempo todo próprio. E que agora, de certa forma, o triângulo amoroso da novela da novela da Globo, novamente, sim, em família, sim, faz algo parecido, só que sai de uma situação bucólica, rural, para uma situação urbana. Agora vamos pensar no seguinte, só retomando o que nós estávamos conversando. Que instrumentos que a gente poderia utilizar desses multimeios, né? E como que a gente poderia recolher amostras, né, dessas telenovelas para trabalhar com a educação? Você já deu uma dica aqui para nós, que é a educação do olhar, né? Que seria uma educação audiovisual, que nós estamos acostumados a sermos telespectadores, assistirmos, tomarmos aquele conteúdo e não digeri-lo, né? De certa forma. Sim. E até discutir sobre esse conteúdo sem uma crítica, sem uma reflexão, né? De certa forma, você já até nos colocou uma educação para o olhar. Mas o que mais? Eu acho que a telenovela tem que deixar de ser assunto de bar e de almoço em família e ir para dentro da sala de aula, né? Sim. Ser valorizado como um tema e ser discutido. Os temas que as telenovelas trazem muitas vezes são ricos para serem discutidos, e a telenovela, bem ou mal, é uma coisa que as pessoas estão ali lidando cotidianamente. Então, por que não discutir isso, né? Eu me lembro, sim, que teve uma novela que tinha um personagem, eu me esqueci o nome dele, que ele era homoafetivo. Né? É a última novela, a novela anterior ao Amor à Vida. Amor à Vida. Como que chamava o personagem? Você se lembra? Félix. O Félix. E o Félix passou a ter aforismos do Félix no Facebook. Sim. E aí fazia o maior sucesso e era repostado a todo momento, e faziam-se comentários, enfim. Então, esse poderia ser um ponto de partida? Sim, os memes que o brasileiro, acho que quem mais faz memes no Facebook, porque você vê o Facebook de americanos, de outros, e não tem essa coisa do meme que a gente tem, o meme, essas imagens com as frases. Você acha que o meme é brasileiro? Eu não sei se o meme é brasileiro, mas o brasileiro gosta bastante de meme, né? É uma coisa
do gosto do Sim, jovem, sim. o meme. Ah, que interessante. A gente pode ser um discutir ponto de dia partida para sobre isso. estudar a telenovela. Muito interessante. Você quer falar pra gente o que é meme? Porque eu sei o que é meme, mas eu tenho certeza que tem muita gente que não sabe o que é meme. Memes são essas imagens com essas frases que a gente vê, que postam no Facebook, até mesmo essas mais... Não precisa ser necessariamente ligado ao humor. Aquelas caricaturas desenhadinhas também são chamadas de meme. Enfim. É interessante. Bom, eu gostaria de poder continuar aqui essa nossa conversa, mas infelizmente nós temos um tempo limitado para conversar. E para fechar o bloco, para fechar esse programa, eu gostaria de retomar duas questões que fomentaram nossa reflexão aqui no programa. Qual que é a importância de ver a telenovela como um espaço educativo e de quem é esse papel, né? De certa forma, o nosso convidado, o Álvaro, né, que é profissional da área de multimeia, já nos deu algumas dicas, como a educação para o olhar, como a importância de ver a telenovela não como algo, algo não ruim ou algo pejorativo, algo que não se deva ver, mas sim como algo que faz parte da nossa cultura, que é consumido, que as pessoas dizem que não veem, mas veem, né? Discutem, que faz parte, que constrói a nossa cultura brasileira. Daí eu gostaria de dizer para você, né, falar qual é a importância que você acha que a telenovela tem na nossa vida cotidiana e de quem é o papel de transformar ou de trabalhar esse espaço educativo da telenovela. Tá. A importância da telenovela é que eu acho que ela é um produto que ela é acessado por milhões de pessoas e continua sendo e provavelmente continuará sendo, embora através de outros meios que não a televisão. E um produto com tamanha amplitude pode trazer informações e levantar questões e coisas a serem discutidas que são importantes. E eu acho que é um espaço propício para isso, até porque essa coisa de informação com narrativa é uma coisa que sempre desce melhor, né? Atrai mais as pessoas. Sim, claro, sem dúvida. E a segunda pergunta, desculpa. A segunda pergunta é a quem cabe o papel de pegar a telenovela e transformar em espaço educativo? É só o professor? Ou qualquer pessoa da sociedade? Ou os pais? Né? Não, acho que qualquer pessoa que a telenovela acho que precisa ser discutida com mais seriedade, mais além dessa coisa de botequim, mas é uma coisa que pode ser discutida em casa. A relação homoafetiva que você colocou é uma questão que os pais podem abordar através da telenovela, porque é uma coisa que estava na novela anterior, está na novela atual. Sim. Então, agora, eu acho que algumas escolas, eu tenho conhecimento que já trabalham com audiovisual dentro de sala de aula. Sim. E que é uma coisa interessante, não só a telenovela, mas levar o cinema e discutir o cinema, como provocar os alunos para verem o cinema alguma coisa mais que um entretenimento, né? Sim. Bom, eu agradeço a sua presença aqui, Álvaro. Nós vamos ter um outro programa com o Álvaro falando especificamente de cinema e internet. Quero agradecê-lo imensamente, eu acho que contribuiu muito. E o programa fica por aqui hoje. Por favor, entrem em contato para mandar suas dúvidas, sugestões de outras temáticas que vocês gostariam de ver para o e-mail reginamomesso@uol.com.br e espero você no próximo programa. Até mais.